Então, pessoal, falando da mesa operatória, eu trouxe aí os meninos que eu vou pedir eles para se apresentar, falar um pouquinho aí dos resultados que já tem da mesa, da primeira mesa, e vocês da segunda mesa que vão iniciar também. E a seriedade que é, porque a gente precisa de todos os compromissos das coisas feitas para que as coisas aconteçam, né? A Daí pode falar um pouquinho comigo aí? Boa A Daí já noite. é meu aluno há muito tempo. Tem quanto tempo, a Daí? Desde agosto do ano passado. Ah, acho que o Anderson é o mais antigo. A Daí já fez a mesa, já rodou a mesa lá no grupo, inclusive ficou responsável pela conta final das operações. Quer falar um pouquinho da experiência, Daí? Como é que é a mesa para você? A mesa é tranquila, desde que você tenha paciência, deixe o seu emocional controlado, é super tranquilo, de acordo com o que você instrui a gente. Muito bom. Anderson também. Anderson acho que é o mais antigo, né? Anderson tem uns 3 anos, 4 anos? Eu estou desde 21 com vocês. 4 anos, verdade. Isso. Anderson, o que que a mesa tem representado para você? A mesa é uma oportunidade não só para mim, como para todos que estão chegando agora, né? E de, junto com uma equipe, que só funciona em equipe, por isso que você está juntando as turmas, né? Para poder uma ajudar a outra e melhorar o capital financeiro e também se atentar também a como operar, entendeu? Apesar da gente, né, trabalhar jogando uma contra a outra, também vai ter que operar um pouco. E seguir regularmente, né? E entrar também no horário, né, Ingrid? O horário que está combinado com todo mundo, para poder fazer dar certo e fazer acontecer. Presença, não atrasar, não faltar e assim vai, Isso, né? presença, estar sempre junto, entendeu? Porque às vezes um não pode, outro não pode, e atrapalha a mesa. Se todo mundo ficar de acordo e entrar no horário certo, faz acontecer e faz valer a pena. Muito bom. Obrigada, Anderson. Cleiton, Oi, o que Ingrid, que boa a mesa noite. tem sido para você, Cleiton? Oi, desculpa, falhou aqui. O que que a mesa operatória tem representado para você? Oi, Ingrid, o que representa uma grande oportunidade para nós, você está passando aí, e foi praticamente isso aí tudo que o Anderson falou aí, é se empenhar, se dedicar, porque isso é um Já grupo. tem um tempo, né, Cleiton? Nós, desses meninos do grupo aí, só para vocês terem ideia, eles treinaram fervorosamente as últimas estratégias que eu passei por 3 semanas, não foi isso? Diariamente. Diariamente tendo que enviar os resultados para o grupo. Então, os meninos estão levando as coisas muito a sério. Então, a responsabilidade para vocês conseguirem subir para o grupo, ou participarem literalmente com eles, e já estar ali naquele nível, é necessário ter o mesmo nível de comprometimento que o pessoal está tendo aí, tá? Porque o resultado ele vem, mas ele só vem com comprometimento. Desculpa, Cleito, te cortar. Pode continuar. Não, professor, é praticamente isso mesmo, é uma oportunidade muito grande, boa para nós, que nós estamos tendo aí, agora é ter comprometimento, todo mundo em grupo, trabalhar todo mundo em grupo para ter os resultados e seguir tudo que a senhora for passando e se empenhar, que vai dar certo para Muito, todo mundo. muito bem, Cleito. Iago. Iago já participou de um grupo anterior, tá? Veio através do tio. Você já tem quanto tempo comigo, Iago? Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Já tem mais de 2 anos. 2 anos, né? Iago, o que que foi para você os grupos da mesa que você participou? O que que isso tem significado para você? Eu estava raciocinando aqui que a mesa poderia, o que ela me proporcionou, qual foi a melhor coisa que eu achei nela. E a palavra é segurança, porque como a gente tem um grupo para trabalhar junto, a segurança que isso proporciona para a mesa e os lucros são astronômicos. É só a gente fazer acontecer. Muito bem, Iago. Jair, Boa noite a todos, tá?
primeiramente, tem que estudar muito, pessoal. A gente passou essa estratégia nova aí. Eu mesmo treinei muito. Além de treinar muito, você tem que ver o tela, tem que ter tempo de tela, tá? Além disso, antes da mesa também da Ingrid, a gente também tinha a sala de sinal, né? Então, a sala de sinal todo mundo estudava. Até mesmo, semana passada, eu até saquei o meu valor que tinha da Binomo, né? Que tinha o resíduo lá. Além desse resíduo, aconteceu 3 coisas comigo. 3 vezes eu perdi, a banca baixou. Não foi por causa de operacional, por causa do tempo, tá? Por causa da internet. Fiquei com a banca baixa, recuperei 3 vezes, ainda consegui sacar a Binomo, tá? Então, tem que se dedicar, pessoal. Se não estudar, não chega, não. Muito bem, obrigada, Jair. Aqui, Paulo. Paulo também. O Paulo, para mim, assim, eu vou usar ele de exemplo aqui, um exemplo positivo, que além da mesa no grupo, o Paulo também fez a mesa individualmente com um amigo, né? O filho de uma amiga, algo assim. E o Paulo teve um resultado, que eu inclusive soube agora, porque ele não me contou no final de tudo, mas eu vou até usar o exemplo do Paulo para a gente poder fazer uma conta rápida enquanto ele fala, ele vai dizer um pouquinho aí para vocês, e eu vou usar o resultado do Paulo aí para a gente poder fazer uma conta rápida perto do que a gente teve nas últimas aulas que nós tivemos. Então, além do grupo, o Paulo fez isso paralelamente ao grupo, né, com outro amigos que ele juntou ali. Paulo, você pode falar um pouquinho dessa experiência aí para os meninos? Não, sem problema. Boa noite. Eu fiz mais ou menos a mesa. Aí, quando eu comecei a fazer, ah, a gente, quando foi fazer o saque, foi mais ou menos uns 7.200 que a gente fez o saque. A gente começou com um depósito de 400, usou o bônus de 500%, aí foi para um total, juntando para 2.400. A partir dali, a gente começou a fazer as operações. Com isso, a gente começou usando a tabela de 5 como base. Com o decorrer que a banca ia aumentando, a gente também foi aumentando a questão do valor de entrada. Eu acredito que a gente terminou com um valor de entrada bem mais do que a tabela de 10, se não estiver enganado. A gente chegou a bater mais ou menos aí uns 10 mil, ou quase isso, mais ou menos, mas por um erro de entrada mesmo, a gente acabou baixando a banca, mas no final das contas a gente conseguiu efetuar um saque aí de 7.200 e uns quebrados, mais ou menos. 7.200. Quanto tempo foi, Paulo, que você fez? Essa mesa do Paulo, eu chamo de mini mesa, porque ele não estava com o número de pontas adequado, tudo pronto ali. Ele fez com ele e o amigo ali com algumas contas. Quanto tempo você levou depois que você fez a mini mesa e teve que operar um pouco o manual para finalizar a movimentação? Quanto tempo durou tudo isso? Eu acredito que foi mais ou menos uns de 20 a 25 dias. E como era 20 pouca a... conta, né, para ir uma contra a outra, para ir abatendo a questão da movimentação, então a parte da operacional mesmo em si acabou levando mais tempo em si, entendeu? Ok. Finalizou, vou arredondar para 7.200, foi 7.200 e Tá? alguma coisa. O capital utilizado pelo Paulo foi de R$ 400. Nós estamos falando de R$ 6.800 de lucro, em cima de um capital pequeno, gente, de R$ 400. Foi o que o Paulo utilizou para fazer essa mini operatória em paralelo ao nosso grupo, porque vocês podem fazer isso também paralelamente, e ele teve aí um lucro de R$ 6.800 de lucro, tá? Então, se a gente pegar aqui R$ 400 de capital, hoje, 400, mas vou colocar aqui 2.000%, tá? Ah, não dá 2.000, dá 1.500, vamos lá. 400 mais em torno de 1.500%. Foi o lucro do Paulo aí, ó. Pouco mais, né? Uns 1.600%.
Foi o lucro aí do Paulo. Vamos fechar a conta certa. 400 mais, vou colocar 1.700%. Vamos ver quanto que isso vai dar. Ó, 1.700%. Dá os 7.200 certinho. Então, se a gente pegar 1.700% de lucro em 25 dias, quem já ouviu falar isso na história? Em 25 dias. Se a gente pega esse valor aqui e divide esse valor pelo rendimento bancário mensal, que seria 0,8%, a gente está falando de 2.125 meses. Se a gente divide isso por ano, que seria 12 meses, a gente está falando de 177 anos de investimento. Você não conseguiria deixar nem para o seu filho usufruir. Você teria que deixar esse capital de R$ 400 rendendo sobre juro composto por 177 anos para que o Paulo chegasse aos 7.200 de lucro. Tem ideia disso? Vocês conseguem ter uma noção desses números quando a gente faz isso daqui? É enlouquecedor, é surreal. É 1.700% de um capital. 1.700%. Paulo, quanto tempo levou para o seu saque cair? Como eu tinha falado, foi no meio da semana, eu lembro ao certo o dia correto. Mas foi Mas logo à quanto noite que a tempo? gente solicitou, aí a gente parou, né? A gente só solicitou, deixou lá e foi dormir. Aí, mais ou menos no outro dia, assim, a gente acabou nem lembrando de olhar logo cedo, mas quando foi, chegou na hora do almoço, já estava lá na conta lá. Isso é mais uma coisa que as pessoas têm muito receio, que é o tal do fez dinheiro na plataforma, conta nova, conta que não tem perda, porque essa conta tinha algum depósito antes, Paulo? Ou foi o primeiro depósito? Não, deixa eu ver. Não, esse foi o segundo depósito. Teve o Segundo primeiro, depósito. porque teve o primeiro que a gente acabou perdendo, mas por conta de má leitura do gráfico em si, e acabou entrando de forma equivocada e acabamos perdendo. Aí a gente foi, sentou, se preparou melhor, enfim, corrigiu os erros, ficamos mais ou menos uma semana ainda operando na conta DEM para ajustar isso em si. Aí depois a gente voltou para real, foi onde fez essa grana. Muito bem. O que que aconteceu ali com o Paulo, quando eu falo mini mesa operatória, para vocês entenderem aí, conforme eu tinha passado para vocês. Como o Paulo não tinha o número de contas necessária para fazer o que a gente está planejando fazer, que é a mesa operatória, é você colocar uma conta contra outra, a gente precisa de 16 contas, né? Então, o que que o Paulo fez? Ele foi lá e pegou uma conta, as contas e fez uma mini mesa. Ele não usou as 16 contas, pegou algumas contas, jogou uma contra a outra, para diminuir o número de movimentação, que é o que eu ensino na live lá, como utilizar melhor o bônus, que está no YouTube, que eu mandei para vocês. E aí ele finalizou ali com uma conta e o resultado, e aí ele foi fazer as operações ali manual, usando as estratégias para terminar a movimentação, tá? Quando a gente faz a utilização da mesa propriamente dita, no contexto da mesa toda, a gente termina a movimentação no mesmo dia, sem precisar fazer operação extra, que traz 100% de segurança, tá? Obviamente também que o resultado, o lucro, não vai chegar a 1.700% em uma única rodada. Ele vai ficar entre 80%, 120%, vai depender do número do bônus, tá? O de 500% a gente consegue terminar até 300, 400%, se não precisar fazer movimentação manual individualmente. Se precisar fazer essa movimentação, é ruim por um lado, porque a gente tem um tempo maior, como foi o caso do Paulo, de 25 dias. 25 dias você operou todos os dias, Paulo? E quanto tempo por dia você operava? Só para eu entender se foi 25 dias mesmo ou se você deixou de operar alguns dias, o que que aconteceu? Tá, se eu não me engano, a gente operava todos os dias, mais ou menos de 1 hora e meia
a 2 horas por dia. Seria Uma esse o hora e período. meia. 1 hora e meia, 2 horas por dia, todos os dias, né? Exatamente. Exatamente. Então, o fato de aumentar o tempo para terminar o desbloqueio, porque ele não fez a mesa completa para finalizar o desbloqueio no mesmo dia, ele fez 25 dias, mas ele aumentou de 200, 300%, 80%, vai depender do volume do bônus, para 1.700% de lucro em 25 dias. Ou seja, os dois lados é bom, tá? Se a gente termina a movimentação, já saca, a gente já reinveste, já recomeça uma nova rodada, ou a gente também tendo um mínimo de movimentação, a gente pode, com toda absoluta certeza, com as estratégias, levar ali o resultado do lucro para um percentual muito maior. Eu pedi para que os meninos entrassem para poder falar um pouquinho para vocês sobre o resultado deles aí na mesa, da experiência que eles estão tendo, porque eu acho extremamente válido até para que vocês possam entender. Eu falei com os meninos na íntegra, não, eu não sou muito de fazer meia boca, mas o objetivo é que a gente unifique os grupos, como eu sempre falei, e a gente tenha um bom grupo onde a gente possa trabalhar todo mundo junto, possa fazer uma equipe bacana, possa desenvolver isso e possa ter esses lucros de pelo menos de 30 a 60% por rodada que a gente fizer. Então, eu trouxe aí o Paulo como exemplo, que ele fez no individual. Eu já falei para alguns de vocês fazerem também, pode fazer também no individual se quiserem. Com o grupo é tudo mais fácil, mas o objetivo da gente realmente sentar, produzir e fazer a coisa acontecer. Então, muita gente falta, né? Eu fico chateada com isso, porque é uma responsabilidade. Eu conversei com todo mundo no início, então muita gente falta o grupo, não participa, e aí, infelizmente, eu não posso chegar e subir para um grupo onde os meninos se dedicaram aí esse período com resultados, com operacional, com treino. Tem o grupo deles ali, eu posso mostrar para vocês, eles mandam o tempo inteiro, todos os dias, o relatório. Existe uma união, ali o Iago e o Adair ficaram muito próximos dentro das operações, os meninos sempre assistindo, muitas vezes me pediam o link da live quando eles queriam cooperar, trocar informação entre si. Então, criou uma ligação que precisa se criar aqui também, tá? Para que a gente possa introduzir as pessoas para esse grupo aí dos meninos e que, infelizmente, as pessoas que não se adequaram, não assistir, não participar, não vai poder estar com a gente, né? E não vai dar para subir, não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. A responsabilidade disso é muito grande para a gente não fazer a coisa acontecer de forma correta, tá? Então, assim, a chance é muito grande, né? Não tem falha nisso, não tem erro nisso. Então, quando a gente faz uma operação dessa, sem erros, com uma margem de lucro dessa, gente, não tem como brincar, não tem como a gente abrir ali. Eu estou, inclusive, agora querendo ver se eu trago mais 5 pessoas, porque eu já sei que tem umas 5, 6 pessoas do nosso grupo que não vai ficar, porque na responsabilidade nem de participação está tendo ali dentro dos nossos grupos, nem participando das aulas direito. Então, a gente precisa filtrar isso. Então, eu decidi unificar os grupos, pedi aos meninos, inclusive, que me ajudassem com vocês, porque dessa forma a gente vai conseguir montar um grupo de pessoas realmente com interesse de ter os lucros que os meninos estão tendo aí, para que a gente possa manter isso, porque não é só chegar numa mentoria e desenvolver, subir aí, crescer. Alguém quer fazer alguma pergunta para os meninos? Quer tirar alguma dúvida? Não, ninguém? Nada? Não é possível. Ninguém? Ciro, Oi, boa noite, pessoal. A minha dúvida é o horário que eles fazem essas operações, e até o para horário, me o organizar. horário, o horário, Ciro, normalmente é comigo. Eu que organizo o horário que dá para todo mundo. Então, assim, quem estiver no grupo, normalmente eu dou 3 opções de horários, né? E quem pode colocar
Por exemplo, qualquer um dos horários a gente determina para fazer junto, mas, cara, para fazer 40, 50, 100, 80, 200% de um capital em um dia, qualquer horário dá. A gente faz até de meia-noite às 6. Dinheiro caindo na conta, isso a gente se adapta, tá? Agora, as operações no individual, o Paulo pode falar pela experiência dele aí que fez ali para terminar a movimentação, mas a operação é o horário que é apropriado para cada um. Acho que, Paulo, você tinha algum requisito de horário ou era o seu horário disponível? Para mim era horário disponível, até porque como eu trabalhava durante o dia, eu precisava acompanhar também o que estava sendo feito, então era mais à noite. Aí, final de semana também a gente aproveitava e fazia também. Então não era só no meio da semana. As estratégias em si, ela funciona a qualquer horário, né? E a mesa em si não é nenhuma estratégia, é um bom gerenciamento e planejamento, que a gente põe uma conta contra a outra para bater a movimentação. Então, o mais importante aí, na verdade, é a gente organizar um horário que dê para todo mundo que possa cumprir o horário, né? Entrar no tempo certo ali, tudo certinho, porque a gente faz uma organização da mesa contando com X pessoas. Uma atrasa, a gente tem que reorganizar, ou falta, alguma coisa assim, tem que refazer tudo ali já na live, né? Específico para poder começar, e é o que atrasa a gente. Rosângela, seu microfone está desligado. Agora ligou. Boa noite a todos. Eu tenho dúvida em relação. Eu assisti até aquela sua live que você mandou no grupo da mentoria, em relação às contas para abrir, certo? Porque Certo. são 3 Três. contas, né? A minha e mais Tu e 2 mais um. em Isso. cada corretora. Pronto. Aí, assim, essas contas que eu vou abrir, eu não posso abrir no meu computador, no meu Wi-Fi, né? Tem que ser em outra Pode sim. internet, em outro dispositivo, é isso? Não, pode abrir no seu computador e na sua internet. A única coisa que eu pedi é, Casa Trader, você vai abrir, por exemplo, uma conta no aplicativo, né, quando for operar. Outra conta você vai abrir ali no Google Chrome e o outro no Explorer, em provedores diferentes. Mas é para operar. Para abrir, você pode abrir as contas tudo normal, não tem problema. Das É outras só para. pessoas, eu posso abrir tudo no meu notebook mesmo, né? Pode, pode. Inclusive operar deles, só que cada conta aberta ser utilizada em um único provedor, tá? Tipo, o que vai usar ali no aplicativo é sempre no aplicativo, a que for usar no Google Chrome sempre acessar pelo Google Chrome e a outra sempre pelo Explorer, Certo. ok? Ok. Ciro, Continuando essa questionamento da colega, essas contas têm que ser na Casa Trader. ah, Essas 3 contas precisam ser na Casa Trader ou inclui Binomo e Stockit? não, cara, 3 contas na Casa Trade, 3 na Binome e 3 na Stockit. Isso foi dado na última aula, gente. Eu achei que você já estava com as contas abertas. Não, sim, foi dado, mas eu não tinha entendido. É uma pessoa só, por exemplo, você abriu a sua. Você vai abrir uma na Casa Trade, uma na Binoma, uma na Stockit. Você vai abrir na conta de sua mãe. Você pede sua mãe. Você vai abrir uma para ela na Casa Trade, uma na Binoma, uma na Stockit. Você vai abrir na da irmã, uma na Casa Trade, uma na Binoma, uma na Stockit. E como é que fica para depois fazer o saque? Aí você vai ter que sacar para uma conta dela. Tudo isso eu expliquei lá, Não, não, tudo bem. Bom, tá. Vamos ver se eu consigo fazer isso. ok? Mais alguma pergunta? Quem tiver, pode perguntar aí. Não? Não é bem uma pergunta, não. Não é bem uma Ah, pergunta, não. É só com relação às contas. Eu, eu fiz o seguinte, eu abri as 3 contas e do jeito que eu abri as contas, eu fiz a anotação no papel. Tipo assim, no nome da minha esposa eu pus que eu abri no Chrome, e as outras 2 eu fui anotando.
Aí, tipo, quando eu for operar, eu só entro só pelo que eu escrevi lá. Aí Sempre não dá pelas esse bug, mesmas, né? né? É pelas Exatamente, é mesmas. E importantíssimo anotando, fazer isso. e fazendo essa anotação. Aí não tem como fugir muito, não, né? O que que eu vou fazer? Eu não vou atrasar o grupo de vocês. Quem eu ver que já está pronto e está apto, eu vou trazer para as primeiras lives aí junto com os meninos para rodar a mesa, tá? Quem não tiver, vai ficar esperando para poder fazer a rodada. Eu preciso que esteja apto tanto com as contas quanto com o treino que a gente vai fazer a primeira rodada ali, conforme eu falei com vocês, para depois executar isso aí de uma outra forma junto com os meninos na profissional. Só que isso só vai acontecer quando vocês estiverem prontos. Eu não quero colocar os meninos aí numa situação de não fazer as operações, né? A gente precisa se organizar direitinho para tá. Então, o que que eu vou fazer? Os que já estiverem prontos, vou subir, tá? Ok? Vou subir já para começar com os meninos. Mas eu não vou mais ficar aí convencendo ninguém aqui a desenvolver, não. Eu não vou perder mais esse tempo. E nem falando para participar de aula e nada. Mamãe, Tem tô alguém pra que. lavar. Rosângela, microfone ligado. Um barulho aqui na live. Então eu não vou fazer isso. Agora vocês vão ter que estar prontos para poder operar. Eu não vou ficar convencendo ninguém a fazer nada, não. Não vou mesmo. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Ninguém mais? Não? Ó, eu decidi, mediante a funcionalidade, eu já tenho alguns nomes aí que eu pretendo subir já para a gente poder fazer ali as primeiras rodadas. Os demais vai ficar treinando aqui, tá? Junto com o grupo. Os outros que eu já separei uns 4 nomes aqui, vou verificar direitinho se realmente está apto a subir. E aí eu já vou colocar ali para a gente fazer a rodada oficial, já com o lucro junto com os meninos. Alguns outros eu ainda vou deixar aqui treinando e para finalizar as coisas, principalmente a abertura das contas, tá? E treinar ali o que a gente tem que fazer. A operação em si não tem segredo, que é uma conta contra a outra, mas a gente vai fazer uma rodada aqui nesse grupo, colocando uma conta contra a outra, para que a gente possa efetuar aí esse treinamento, tá? Para poder bater essa movimentação como se a gente estivesse fazendo uma mesa. Separando vocês os hábitos com as contas, com tudo certo, redondo, com o limite de movimentação bancária alterado, para vocês verem aí, ó, o Paulo fez uma operação onde ele investiu R$ 400, sacou 7.200. Então, a gente precisa realmente mexer aí no alterar aí o valor de movimentação bancária, tá? Tanto para fazer depósito, tanto quanto para poder repassar o capital que cair na conta ali, tá? De vocês. Eu até sugeri aos meninos que estão no outro grupo que tem maior experiência que eles fizessem aí, se necessário, que eu acredito que não, tá? Mas que se for necessário, pudesse fazer a movimentação inicialmente aí pelo grupo, né? Poder se operar ali se precisar, porque se precisar vai ser uma movimentação muito pequena, né? E a gente vai começar ali, acredito eu, que pela Casa Trader, que é onde a gente tem o maior número de bônus, volume de 500%. Então, nós vamos começar por ali para que a gente já otimize os lucros. E aí, com os lucros, a gente já vai rodando Binômio Stockit, volta para Casa Trader e vai fazendo toda essa movimentação para não parar e distribuindo aí as pontos, se tiver que bater com movimentação, para as pessoas que têm mais experiência para estar fazendo as operações, para a gente estar desbloqueando e gerando aí. O objetivo é que a gente gere um grupo legal, com uma quantidade de gente legal, fazendo o destravamento das contas. Obviamente, a gente vai ter mais uma, duas, três contas da mesma plataforma que a gente vai fazendo esse contexto do jogar um contra outro, mas isso tudo vai ser orquestrado por mim, tá? Então, o que eu queria era que vocês conhecessem os meninos também pudessem conhecer vocês,
né, visse como tudo isso está acontecendo, e que a gente pudesse começar esses trabalhos aí já com quem já está preparado, porque a gente tem um grupo já 100% preparado, todos os meninos, e o grupo daqui a gente está vendo que está meio assim, né? Metade está indo, metade não está. Está comendo mosca. Então, vocês vão começar a ver também os resultados dos outros. Eu não tenho como prejudicar um grupo ou subir pessoas que não estão comprometido como deveria estar. Isso eu não vou fazer. Primeiro, porque eu não vou prejudicar os meninos que estão aí se dedicando, se matando há um bom tempo já, e também quem está aqui no grupo que já está fazendo isso. Então, eu vou começar a fazer isso, nós vamos treinar aqui no grupo, conforme a gente vem fazendo, mas eu vou já colocar as pessoas ali que eu acho que já estejam aptas. Muitos aqui já conhecem até meus operacionais, o Ciro, acho que é um dos mais antigos que está aqui também, que já me segue e tudo. Então, já conhece o operacional, a Jalda também, já inclusive participou também, né, Jalda, da mesa antiga. Então, é importante que vocês estejam. Se tiver com tudo redondo, eu já tenho os nomes que eu vou subir. Eu vou começar a chamar no privado ali as pessoas que eu vou subir e vou. Eu não era o meu objetivo, mas eu vou abrir aí mais umas 5 vagas para as pessoas poderem estar entrando aqui com a gente, para que esse grupo não pare, tá? E toda vez que eu sentir que alguém não está fazendo alguma coisa, eu vou retirar do grupo e vou subir para o grupo, vou substituir pessoas ali para poder as coisas acontecerem. Eu deixei vocês aí à vontade uns 3, 4 dias para poder abrir essas contas e até agora ainda estão com dúvida de como é abrir as contas. Isso é um pouco assustador para mim de novo, né? Eu achei que a gente já estaria com tudo pronto. Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Eu estou louca para começar a produzir aqui também, gente. Eu preciso disso. Tem mais alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer em relação a isso? Foi mais estimulante para vocês verem os meninos aí, os resultados que o Paulo trouxe para vocês aí também no individual? Eu acho que eu cheguei a falar com o Wesley, que inclusive tem um amigo dele aqui, Jalda, que está fazendo com um amigo também a mini mesa. Jalda, como é que está a sua mini mesa? Como é que está esse processo? Tá indo. Só tive um problema com o meu computador de ontem para hoje. O que que foi? O computador do meu amigo deu uma pifada. Mas como é que está isso no meio do processo? Já conseguiu colocar uma conta contra outra? Já diminuiu a Já. movimentação? Já começou? Já Conseguiu sim. bater a meta daquela conta? Sim. Muito bom, muito bem. O saldo está em uma conta só já, Jalda? Já sim. Conseguimos isso na sexta. Muito bem. Qual o valor de movimentação que ficou aí faltando já para finalizar? De movimentação da 23 mil. Isso. 23 mil era o total ou o valor que falta? De falta. Vamos lá, Jalda. Qual foi o valor que você investiu? Total. 100. Total, você investiu 100. Uhum. Total? Você fala 100 em cada, né? Não, eu estou perguntando total. Total, 600, 2.000, não, 600 em cada conta, 4, 600, 120, 1.200, perdão. Vamos lá. Quanto que você depositou em cada conta? 100. Você depositou 100. Quantas contas você depositou? 4. Ah, quer dizer, Então teve a da falha lá, né? Que foi 600, não, foi 60. Mas tá, resumindo, vamos lá. cheguei ao alcancei, então Não, é não, 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 4. não, não, não. Calma, Jaldo. 4 contas. 3 É, contas você depositou R$ 100, correto? exato, E uma conta você depositou 60. exato, Então você gastou um total de R$ 360. Você exato, usou também uma mini mesa. Em vez de usar 16 contas, você usou só 4, certo? certo. Desses 360, qual é seu saldo atual? Atual, 2.560. 2.560.
e você gastou 360 até agora. Então, você está num lucro até agora de 2.200, isso? Isso. 2.200. Então, a gente também pode colocar 360 mais 1.500%, vai dar 700. 650% é o seu lucro até agora, 650%, correto? Correto. 650% dividido por 0,8%, é mais ou menos a mesma conta que eu fiz do Paulo. São 81 meses, tá? Dividindo por 12, eu posso dizer que você tem 6 anos e 7 meses de rendimento aí, Entendi. tá? Como se você tivesse botado esse dinheiro no banco. Lá no banco a gente está falando de quase 7 anos. Isso fora a parte que você pode chegar agora a fazer, né? É. Porque você ainda tem aí um processo para estar executando. Então, gente, hoje eu enviei, foi até engraçado, assim, porque como eu decidi que eu queria que as pessoas Não é entendessem. fácil passar, não, mas deixa ela dormir. Olha, desliga o microfone quando vocês não estiverem falando na live, por gentileza, para a gente não ouvir os problemas domésticos de vocês. Quando a gente está numa mesa operatória e eu decidi colocar as pessoas para ver o resultado ali que a gente tem no grupo, acho que vocês viram que eu botei no grupo que eu ia começar a colocar nossos resultados, dos meninos e o de vocês também, do segundo grupo que iniciará as coisas hoje, depois das aulas de introdução. Quando a gente faz esse processo, eu até estava tentando achar aqui, mas acho que eu não vou encontrar, porque é tão grotesco a mentalidade de algumas pessoas que me procuraram no privado. Eu fiz um textinho pequeno para poder tentar explicar um pouco assim a possibilidade de percentual das pessoas que estão nos meus grupos, tá? Eu não enviei nada para quem não está no meu grupo, não, né? Os grupos das pessoas que me seguem. Eu falei da possibilidade, eu estou até tentando achar o texto que eu utilizei, mas eu falei da possibilidade das pessoas ganharem 20% em um dia de operação. E algumas pessoas me xingaram, disseram que eu era charlatona, um monte de coisa que é mó bizarro. A pessoa está no meu grupo, me conhece, eu posto as lives ali com frequência, e algumas pessoas me xingaram ali, falaram que era impossível. Eu vou até achar essas mensagens para poder mostrar para vocês o que que é a mentalidade, né? A pessoa, antes mesmo de entender um processo, entender o que está acontecendo, entender o que que é, saber do que se trata, né? Porque eu estou tentando achar aqui, eu vou até ver se eu acho esse textinho. Na verdade, eu mandei até não foi nem um texto, foi um áudio no privado das pessoas explicando um pouco para eles, chamando a atenção para que olhasse para a gente ali e visse os nossos resultados e as possibilidades que dava para a gente fazer. E, incrivelmente, as pessoas não acreditam nisso. E aí entra o que a gente sempre falou ali, né? A autossabotagem, né? Das pessoas não se dar credibilidade do que seria. Mas eu coloco ali é uma possibilidade mínima da gente estar fazendo aí 20% a cada 3 dias, ou até mesmo diário, se a gente fazer ali a rodada completa, como a gente já fez da mesa. E as pessoas acham impossível. E está aí. O Paulo com 1.700% de lucro em 25 dias, e a Jalda já está aí com 750% de lucro, né? Ambos utilizaram o mesmo valor de capital, R$ 400, né? Jalda, você usou de 500% também, não foi? Sim. Então, o mesmo processo aí. Possivelmente você deve levar esses 25 dias também. Se operar 1 hora, você pode levar até 10 dias, né? 2 horas por dia, um pouco a mais aí do que o Paulo. Em 10 dias você desbloqueia.
E pode, obviamente, vai aumentando o seu capital também, cada vez que você vai fazendo, porque vocês fizeram uma mini mesa, né? Não fizeram a mesa completa, então tem que terminar no manual. Então as pessoas elas não acreditam nessa possibilidade dessa rentabilidade. Então aqui a gente tem o Iago que já fez a mesa comigo, tem o Paulo que está fazendo e continua fazendo um grupo. Tem uma daí que também tá, os meninos aí do grupo que já fizeram nas antigas, a Jalda mesmo já fez na outra mesa anterior, que eu tentei fazer com um grupo muito grande, e acabei que desisti. Então, assim, é possível, e a autossabotagem está ali, as pessoas nem vê o que que é e já tira suas conclusões desnecessárias ali, impedindo, inclusive, de ter oportunidade. E quem teve a oportunidade de estar aqui no grupo, está ouvindo as pessoas falarem, mostrar os resultados, fazerem do grupo de vocês mesmos e do grupo dos meninos que começaram primeiro que vocês, eu não entendo um pouco aí a falta de compromisso, chegar aqui na aula e ainda me perguntar como a abertura da conta. Para mim é extremamente assustador isso, tá? Isso é assustador depois de todas as aulas que nós tivemos. Mas eu de antemão, queria agradecer aí os meninos do outro grupo que se disponibilizaram de entrar aqui. Vocês podem estar liberados aí, que a gente já ocupei a mente de vocês hoje antes de entrar com os meninos, então ficam liberados e a gente volta amanhã já para botar aí em prática todas as organizações que a gente tem que fazer, tá? Muito obrigada aí os meninos que quiserem ficar, fiquem à vontade. Se quiserem sair, porque eu sei que vocês estão exaustos, também fiquem à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Paulo, Cleito, Iago, Jair, pela exposição e me ajudar com os meninos, Anderson. Muito obrigada mesmo. Jalda, Hein, professora? O Eduardo não era bom estar nessa aula, não? e Eduardo. O Eduardo Belico, que é o meu amigo. Ele não está lá no grupo? Nesse Ele aqui, não não era entrou? bom, não? Igual ele ter visto essa coisa aí, não? Ele está Como é? no grupo, ele não entrou porque ele não quis. Eu não mandei o link para ele entrar no grupo. Não, professora, eu falo nessa aula nossa aqui, ele não tá, não. Bom, essa aqui é a do grupo que ele está, não é para ele estar no outro, ele é para estar nessa. Entendi, não. Tá não, professora, ele tá no outro grupo. O link que eu mandei é desse, que eu mandei para você, você entrou nele e ele entrou no outro. E você mandou, a não ser que você mandou o grupo errado. Sei lá. Será? Se ele não Porque está nesse eu grupo, falei com ele um pouco antes, ele falou assim, não, eu podia estar nessa aula. Eu falei, pois é, era pra estar, vou falar com ela. Ainda falei assim pra ele. eu ainda mandei no grupo. Ah, é porque eu mandei essa live no grupo geral. Uhum, É porque ele exato, aí não nós ficamos na dúvida e eu acabei não pondo ele. pode pôr, pode mandar para ele. É porque eu mandei no grupo geral para todo mundo entrar. Mas aí para você ver, incrivelmente, graças a Deus, as pessoas que entraram são as pessoas que estão na mesa separada, os outros nem entraram. Mas ele pode pedir, pode deixar ele entrar. Porque nós já estamos com nossas contas, já estamos com tudo ok, só deu uma pane no nosso computador que, em nome de Jesus, fica pronto amanhã. Muito bom. Um computador só que vocês estão utilizando? Não, era 2, mas um pifou sexta-feira, aí nós mandamos para o concerto hoje. Tá. Mas as 3 contas suas e as 3 contas dele já tá aberto? Tá tudo aberto, já tá tudo ok. Tudo pronto? As contas bancárias também já com os limites alterados? Quase todas. A dos limites ficou faltando, acho que uma que eu não consegui, porque depois de dar pano no computador, nós tivemos um probleminha. Aí nós ficamos querendo resolver o problema e acabamos esquecendo. Então, para poder subir, já começar, e você que já sabe, inclusive, operar, é um dos meus nomes. Tem que estar com as contas redondas, senão não sobe. Para começar já com os meninos de imediato. Exato. Mas aí, de qualquer jeito, como o nosso computador deu pane, nós só conseguimos isso amanhã. Mas alterar o saldo não Não, eu precisa. faço pela manhã. Pois é, quando tiver pronta as 3 contas abertas,
três suas e três dele, de cada corretora, e as contas bancárias com os limites alterados, me dá o ok que eu já subo vocês. Tranquilo. Mas isso nós conseguimos amanhã pela manhã. Até porque você já operou a outra mesa, né? Então você já sabe como funciona, nem entra muito na pauta do treinamento. Já operou, já teve, sabe como é que é o lucro e aí vai, Certinho, sei sim. tá? Então tem que deixar tudo redondo. Se faltar uma coisa, eu não vou subir. O ponto de subir vai ficar aqui, treinar e até a gente poder começar, tá? Rosângela, Pronto, Ingrid, você falou agora em contas bancárias, né? Assim, eu não tenho lembrança que você tenha comentado sobre isso, sobre contas bancárias e limites, né? A gente tem que cada alterar também, né? eu falei isso em quase todas as lives. Inclusive, pedi para vocês anotar no papel e caneta o que tinha que fazer. Porque tem que colocar toda conta que você abrir, você tem que ter a conta bancária da pessoa que vai estar o CPF. E ali, se você não alterar a conta, como a gente trabalha mais à noite, porque todo mundo trabalha durante o dia, aí à noite o limite é baixo. Então, quando chegar lá na hora que for depositar, não vai conseguir depositar porque não tem limite e não tem acesso à conta bancária da pessoa também, ou a pessoa em si, né? Na hora de fazer, não vai, o limite não dá para depositar. Aí vai parar o coreto da mesa porque não alterou o limite de Pix da conta corrente. Pronto, aí isso é feito dentro do próprio aplicativo, né? Do banco, aí é no banco, não é nem na corretora, é no banco. O Não, pois limite é, de no aplicativo do banco, no caso. isso. E ele leva Alter- 24 a 48 horas. Tem banco que é 24 horas e outros são 48. Quem não fez já tem 2 dias de atraso. Pronto, é limite da alteração do Pix e da própria conta, é isso? Não, limite do Pix, alterar o Só Pix. do Pix, né? Tá bom, então. É, porque você vai Certo. ter que fazer transferência para as pessoas e assim sucessivamente. Uhum. Tá bom, então. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Pronto. Márcio, Oi, eu acho que essa questão dessas contas aí, você falou só no outro grupo, nesse grupo aqui você não tinha falado, não. falei sim. Eu falei Para no grupo. aumentar o limite. Falei porque a mentoria de vocês é para rodar a mesa. Pedi para abrir as contas, já mandei o link. E aí eu Não, eu falei que falo precisava das contas e aumentar os não, limites. das contas, para abrir as três contas, você tinha comentado aqui, mas no outro que eu me lembro que você tinha falado para aumentar o limite das contas bancárias. Não, falei sim. Inclusive, tinha que ter as contas bancárias das pessoas e o Falou, falou. limite. Eu falei Falou. sim. Uhum. Eu falei. Tem que aumentar os limites. Ainda falei que. Ainda disse que vocês, não sei por que que não aumenta o limite, com medo de tirar o que não tem na conta. Qual o problema de deixar um limite de 20 mil? Se não tem os 20 mil, ninguém vai roubar ninguém, não, à noite, não. Para roubar tem que ter na conta. Ainda usei isso. Então tem que aumentar os limites, porque senão não vai acontecer. Não vai rodar. E aí é sacanagem. Eu vou, inclusive, antes de subir para começar as rodadas já de imediato com o pessoal aí que já está apto, todas essas fotos têm que ser enviadas para mim. Eu tenho que comprovar, tenho que me provar que está tudo redondo. Não, nem coloco, porque eu não vou passar vergonha, tenho compromisso. Então, tem que ser tudo certo. Ali eu vou verificar tudo. As pessoas que já estiver pronto, vou chamar, vou verificar. Vou enviar o contrato também, tá? De participação da mesa, da responsabilidade com o capital de terceiros, cada um se responsabilizando pela conta de ID da corretora. Vou fazer o contrato com todos para poder estar subindo para a mesa, senão não participo. Preciso da Tem que ser documentação, direito mesmo. identidade, CPF, comprovante de residência, no nome da pessoa, tudo isso. Senão não participa. Tá tudo registrado certinho. Eu só estou vendo com o meu advogado se vai ser necessário, quem não tiver, ter a assinatura do GOV.
Quem não tiver assinatura do Gov vai ter que imprimir o contrato, assinar e registrar em cartório. Do Gov não precisa registrar. Quem tiver, quem não tiver também é facinho de fazer, tá? Mas como a gente vai começar a escalonar esse capital, e a gente, como está aqui, né? As pessoas que estão chegando, como alguns novatos aí que não conhecem a história da mesa, acha 20% por rodada muita coisa, né? Mas aí está aí escalonado, né? Paulo, 1.700%, a Jalda já está aí com 750%. Isso numa mini mesa, tá? Então, a gente precisa ter responsabilidade, porque escalonando esses valores, olha aí, o Paulo de 400 tirou 7.200, a Jalda de 400 já está com 2.700. Então, idealiza que quando a gente começar a fazer depósito de 1.000 e 2.000 por conta, qual é o tamanho dessa movimentação financeira? Então, não dá para brincar. É sério, tá? Então, tem que estar com tudo redondo. Rosângela, Rosângela Pronto. quer falar? Não, era sobre o valor mesmo. Aí você falou aí, era sobre esse valor de limite que eu ia perguntar, mas você já falou aí que é 20 mil, né? Para a gente alterar para 20 mil. O Né? máximo, porque, por Nesse- exemplo, na é, mesa operatória profissional, nosso depósito por conta é 50 mil. Aí depois eu falo, olha, gente, vou chamar vocês aqui para subir para a mesa profissional, que é acima da dos meninos, que é a minha uhum. mesa com os três. Ah, não pode subir porque não tem limite de movimentação. Pronto, deixei de estar na mesa profissional porque eu não cliquei num botão no aplicativo para aumentar meu limite. Mentalidade pobre, deixei meu limite de R$ 200 no turno. R$ 200 Pois é, não enche nem o tanque do carro. eu olhei aqui agora no meu aplicativo, ele só me permite 10 mil, esse horário da noite. É porque ele vai Uhum. aumentar 10.000, depois que liberar, você vai pedir para 20, depois que liberar, você vai aumentando. Ele não aumenta de uma vez. Por isso que eu falei para vocês de fazendo. E ele vai liberar daqui 48 horas, não é? Qual banco é o seu? Santander. Falou aqui 40, 48. 48 horas, tá? Aí vai aumentar para 10. Quando ele mandar a mensagem dizendo que aumentou o seu limite, você já entra pedindo para 20. Aí quando ele Ah, liberar, você já entra pedindo para 50. Deixa o máximo. Normalmente, se não ótimo, me engano, é então. 100 mil, 100 mil noturno, para quem ainda não tem movimentação. Eu creio que eu vou fazer essas transferências em nome de Jesus. Deixa ouça, em nome de Jesus e no seu, já falei, não bota a responsabilidade no lombo de Jesus, não. Jesus já fez muito fazendo a gente ter esse É, grupo e está tendo essa ver- aula. Agora, verdade. agora é Agora com a é a gente. nossa vez, né? Agora é com a gente. A Amém. palavra diz Assim será. oração, orar e ação. Verdade. Tá? Não adianta só orar. Tá claro para todo mundo? Alguém Sim. tem alguma dúvida, principalmente aí quem não teve ali comigo, Wesley, que é novato, melhorou, Wesley? Melhorei sim, professora. Boa noite aí pra todo mundo. Cadê teu amigo, Wesley? Pô, ele mandou mensagem aqui. Eu ia mandar pra senhora no privado. Ele falou que tava no trânsito, voltando do trabalho. Ele mandou para mim. Fala para ele que a professora disse que o mundo é feito de escolha. Tá, vou Ele avisar está ele sim. fazendo a dele. Ele já tem duas faltas. Eu mandei aqui para ele. Na terceira, não tem choro e nem vela. Eu não vou brincar de vida, nem com dinheiro. Tem alguma dúvida? Não, não, deu pra entender tudo direitinho sim. Tá claro? Já abriu as contas? Abri. Aumentou os limites? Sim, pedi hoje. Seu banco é qual? Foi da minha sogra e da minha cunhada, o Santander. E. É qual? Next. O Next é mais enjoadinho. Next é o do Bradesco? Isso. O Next é para menor de idade, não é não? É pra menor de idade, mas ela já tem bastante tempo essa conta. Porque meu filho tem Next, ele tem 17 anos. Eu não sei se o Next aceitou o aumento de limite, Aceitou. porque ela tem movimentação
Por mais que ela tenha passado de 18 anos, ela é uma conta para menor de idade. Tem que olhar direitinho, tá? Por que que ela já não passou para o Bradesco normal? O Next é é o Bradesco Kids, né? Ela tem quantos anos? 27. Ah, porra. Oh, perdão, palavrão. E até hoje não saiu do Next? É porque eu Jesus. peguei uma conta que ela Não menos usa. usa, entendeu? Isso. Tá, dá uma olhada na movimentação do Next, porque o Next ele vai aumentando a movimentação, liberando, que eu falo noturno principalmente. Por mais que esteja liberado, eu falo que essa é a conta do meu filho, tá? A minha é Bradesco, então eu coloquei o Next para ele ali. A minha oficial é Bradesco, né? E por mais que ele tenha um limite alto, ela vai conseguir fazer teoricamente por responsável. Então, é possível que ela consiga fazer uma transferência para uma conta dela, do Neft, tá? Para poder fazer. Eu não sei te dizer o certo, eu só conheço ela para menor de idade. Eu vou até pesquisar isso aqui, porque eu não sabia nem que maior de idade eu usava Neft. Não sabia nem que podia, eu achava que transferia automático para o Bradesco. Eu vou verificar direitinho isso para você, para dar uma olhada, tá? Mas é Tá ok. importante verificar. Eu sei que do meu filho ele tem um limite de 150 mil, mas para mim, como responsável, mas ele é menor. Eu não sei como é que isso funcionaria para maior de idade. Se existe, eu vou perguntar ao meu gerente, e aí eu posso te posicionar amanhã. Se eu não te responder, me cobra essa resposta. Eu vou entrar em contato com ele amanhã e já te falo sobre isso. Tá. Mas eu não sei, tem que perguntar, eu não sei mesmo, eu só conheço o Next para menor de idade. Aí eu vou dar uma olhada e te dou um posicionamento. Eu vou perguntar ao meu gerente se funciona normal para quem está maior de idade, porque para a gente não ter problema na hora de transacionar. Mas também se tiver, ela é acessível a você, se for preciso que ela faça pelo banco que ela usa. Sim, sim, mora aqui perto. Ah, excelente. Então, no dia que a gente for fazer a operação, você já cutuca ela, fala, ó, fica aí de olho que se algo der errado, você vai precisar de ti, para não ter problema, tá? Tá ok. Ok? As outras estão abertas, normal? Tudo certo, as três contas da Tudo corretora? certo. Muito bem. Excelente. Mais alguém? Alguma dúvida, alguma pergunta? Jura que ninguém tem dúvida e nem pergunta. E aí chega aqui na aula, ninguém nem abriu as contas todas. Você estava falando de limite aí, que eu tenho conta no banco. O Nubank liberou 300k O de meu Nubank movimentação de um negócio. meu Nubank é 680 mil, meu limite noturno. O diurno é 1,5 milhão. Mas aí é só você, cada vez que você abre, ele vai aumentando. Observe duas coisas, gente. Noturno, diurno e finais de semana, tá? Tem o final de semana também. Dinheiro não tem dia. Como final de semana a maioria das pessoas tem tempo, às vezes a gente pode começar uma rodada aí, marcar um domingo depois do almoço ou de manhã para ficar livre e fazer umas 3 rodadas. Então é importante final de semana, sábado à noite, sexta à noite, tudo já entra final de semana, ok? Alguma dúvida a mais? Nada? Nada ainda? São Miguel, ele me mandou um videozinho. E o Pix, mãe? Nada ainda? Nada? Nenhuma dúvida a mais? Ok, então a partir de Qual o amanhã. livro dessa semana? Oi? Qual que vai ser o livro? Ah, o Ulisses já leram os três? Pai rico, pai pobre, o Esse homem que mais você rico da mandou. Babilônia, o homem mais rico da Babilônia e o mente milionário? Mente milionária. Já. Ok. Essa semana eu vou fazer, já vou mandar ali, chamar vocês ali para poder me enviar no privado as contas, para eu fazer todas as verificações, inclusive dos bônus, e de toda a movimentação bancária. Então, tira foto disso tudo para mim, para eu documentar tudo. Também vou precisar da identidade e comprovante de residência para fazer os contratos, tá? Aí tem como você mandar
o que vai precisar tudo direitinho pelo grupo? Vou Inscrito, mandar no informações? grupo, mas eu vou mandando ali, como eu vou subir vocês já para fazer as operações com os meninos, quem eu escolher, porque vai ter que estar com tudo pronto, já vai começar as operações. Os outros ainda que não tiver pronto, vai treinar aqui no grupo até ficar pronto e começar a produzir. Aí vai assistir os outros já fazendo churrasco e comendo picanha. Ainda vou dizer mais, tá? Eu não sou igual o Lula, não. Quando eu prometo a picanha, Cadê ela o? vem. Tá achando? Ora, meu filho tirou uma foto agarrado com 2 bandejas de ovo e eu comprei 2 bandejas de ovo e 5 coisas de café, né? Que eu compro logo por mês, eu tomo café eu e minha tia o dia inteiro. Aí ele agarrou o negócio e falou assim: ah, aqui é ostentação, o negócio de ficar mostrando poste. Poste é pros fracos. Eu quero ver quem agarra 2 bandejas de ovo e cinco pacotes de café. Eu ri tanto, ele é muito idiota nas publicações dele, gente. Eu fico morrendo de rir. Acho engraçado. Mas é isso, tá? Vou encerrar aqui as nossas gravações, para ficar claro. Eu espero que vocês fiquem mais estimulados ainda com o resultado aí do outro grupo e da própria Jalda, que está aqui com vocês já também, para que a gente já possa colocar isso em prática. Eu vou abrir aí mais 5 vagas, tá, gente? Porque eu vou precisar de mais gente nesses grupos. Então, possivelmente que eu traga, não para o grupo de vocês, literalmente, mas eu vou trazer aí um outro grupo para a gente poder rodar isso, porque eu estou achando vocês muito parados. Vou encerrar aqui nossas gravações.